onde os desejos, os anseios seriam realizados pelo seu mérito com a bênção de Deus. Porém, os maiores vão engolir os menores, nações, e dificultando. Quando a crise é mundial, não é essas guerras lá, parece que a gente não tem nada a ver com elas, né? Devemos orar de dia e de noite, para que Deus cesse, porque toda a guerra lá traz consequência para as outras nações, dificuldade financeira, entendeu? É um negócio, não é para todas, não é só para eles, todos sofrem de alguma forma. Então precisamos estar orando para que Deus não permita, né, que a fome e a miséria aumente no nosso país. Então aqui nós já temos aqui a descrição, e essa revista aqui, né, ela é de 2012, é o terceiro trimestre, né? Nós estudamos o segundo, aqui é o terceiro, 2012. Lê para mim, por favor, missionária, o Marcos 12, 41, 44, por favor. Estudamos de ordem econômica, né? Esse é o que vamos falar. Vamos lá. 44? 41, 44. Amém? E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos despedavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valiam 24 anos. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém. Observe o seguinte, olha como o estudo ele é dinâmico. O que é que a gente vê? Está falando de uma nação pobre, escravizada, que na verdade é escravidão, né? As pessoas se tornam alienadas, é escrava, entendeu? Então as pessoas vão se submetendo a um sistema que eles estão impondo, tá certo? Onde toda mão de obra será substituída por robôs. Hoje as pessoas estão se acomodando com o auxílio, se acomodando. Daqui a pouco eles querem trabalhar e não vai ter mais, porque os homens que preparam a sociedade para isso, eles agora vão entrar com robôs, substituindo a mão de obra. E se nós não temos mão de obra, não temos serviço para trabalhar, como é que nós vamos sobreviver? Vai ficar nas garras dele, para submeter a tudo quanto o governo que está por aí para ser apresentado, governo anticristo, governo mundial, vai estar com essas pessoas como um mendigo, aflito, dependendo do alimento para sobreviver e alimentar sua família. Vão fazer qualquer coisa que eles quiserem em troca do alimento. Então isso é escravidão. Nós estamos vivendo um período, em um momento de alienamento, né? Então veja lá, quando o governo, tem aqui um momento, né, onde nós acabamos de ouvir a nossa irmã missionária Leite, observa o seguinte, aqui está falando da oferta da viúva pobre. O que nós aprendemos como servo de Deus, que Deus ele cuida de nós. Quando nós vivemos na presença dele, desapegamos de tudo e fazemos o nosso melhor e damos o nosso melhor para ele. Ele se encarrega de fazer por você e por mim aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não vemos, vai aonde nós não podemos ir. Deus trabalha dessa maneira. Então observe como está difícil a coisa. Ele relata aqui um momento em que os homens ofertavam, né, a arca
era como se fosse o gasofilaço da época, era tudo ali colocado na arca. E o que a gente observa? Os ricos que davam muito, não davam porque eram generosos, davam porque faziam exibicionismo, faziam apresentação. Ele queria se mostrar como, sabe, aqueles que tinham e que podiam, mas o seu coração não estava naquilo que ele estava fazendo. Como é que nós estamos vivendo hoje, pastor? As igrejas esvaziando porque as pessoas não têm mais tempo para ir para a igreja. Mentira, tempo tem, porque elas não estão percebendo que o diabo está trabalhando, usando pessoas para só agendar nos dias de culto e horário que ele tem que ir para a igreja. Aí ele passou os dias de não culto, não fez nada, parado. Aí no dia do culto, especificamente à noite, é onde vai ter fazer o serviço para fazer. Aí o que vai acontecer? Se ele ou ela se posicionar e dizer: Senhor, não é o Senhor, eu estou precisando, mas não é o Senhor, prepara uma outra forma, uma outra porta, porque eu preciso ir te adorar. Você fez o quê? Uma escolha. Você deu o seu melhor para Deus. Você não se preocupou porque deixou de prestar aquele serviço. Você entendeu que ali não era de Deus, que ali havia um trabalhar de Satanás. Poxa, você passou o dia todo, vamos dar um exemplo, segunda, não fez nada, terça o dia todo não teve agenda, mas para terça de noite tem 2 ou 3. Está me entendendo? Aí é que entra a fidelidade para com Deus, joelhos no chão, em jejum e oração, conversa com Deus. Deus não está certo, né? Então, nós temos exemplos de pessoas que estavam com um pai com 10 ou 11 filhos, em um estado que não era o dele, ficou desempregado, deu emprego onde ele era gerente de uma grande loja, certo? E quando ele sai para procurar serviço, ele não encontra serviço. De repente chega um amigo da casa dele oferecendo a ele, disse: olha, rapaz, tal lugar ali, tem um cara que está precisando de uma pessoa para trabalhar. Ele disse: vamos lá. Aí ele disse: mas onde é e o que é? Aí ele disse: é em um bar, para servir de tal hora a tal hora. Você pode até ter 2 empregos, procurar um outro. Isso era de noite. Aí ele disse: eu sou um servo de Deus, e servo de Deus não trabalha em bar por mais que ele precise e que os filhos necessitem, porque Deus cuida de mim e da minha família. Viu como é diferente? Deus cuida de mim e da minha família. Ele poderia ter